trabalho que tem o objetivo de identificar as grafagens espaciais negras no território da Pequena África, os ativismos presentes ali, todos vinculados à cultura, à memória, à história negra, né, no território, à presença negra, sobretudo. E o meu papel individual nesse esforço de trabalho individual é destacar essa toponímia dentro desse, como um objeto de disputa mesmo, né? Como uma ferramenta disputada que constrói, que reconstrói o imaginário do território da Pequena África. O segundo é o resultado do meu TFG, defendido ano passado na FAO, o meu trabalho final de graduação, que se chamou No Baixio do Viaduto, Espaços Residuais e Corpografias Negras na Disputa pela Produção de Cidade. Né? Então, a ideia dessa apresentação é dialogar essas duas produções, né, até o final. Bom, eu trouxe aqui esse slide que contextualiza um pouco do que é o território da Pequena África, no centro do Rio. Né? Esse território ele engloba os bairros da Gamboa, Saúde, Santo Cristo, Campo de Santana, Cidade Nova, que eu esqueci de colocar ali, mas a Cidade Nova não pode faltar, né, que é a antiga Praça 11, e as adjacências. E essa alcunha ela foi dada pelo Heitor dos Prazeres, um ator social que viveu no século XX, justamente pela forte presença física, social e cultural afro-brasileira a essa época. Né? Nas últimas décadas, esse território ele vem sendo reivindicado pelo movimento negro, como um lugar de memória, como um conjunto de lugares de memória, né? Principalmente depois da patrimonialização da Pedra do Sal e também por conta das intervenções que a gente vê avançando nessa região, né? As intervenções urbanísticas. E esse é um território que abriga uma série de geografias negras, que eu chamei de geografias negras e que o grupo de pesquisa também chama, por conta de serem itens, né, símbolos, tanto materiais quanto simbólicos, vinculados à cultura e à presença negra na região e que disputam a construção desse imaginário do que é esse território. Né? Pode passar. Esse slide ele traz um pouco do que são e são diversos itens, né? A gente tem personagens históricos, a gente tem organizações trabalhistas, organizações carnavalescas, né? Blocos e afoxés. Eu destaquei ali o afoxé Filhos de Gandhi, eu destaquei a figura da Tia Ciata e do Donga lá embaixo. A gente tem irmandades religiosas, a gente fala de topônimos, né? Que é, no caso, o nome dos lugares, os bens patrimoniais, enfim, uma série de geografias que são acionadas nessa disputa de construção da imagem do que... Da imagem do que é a Pequena África, né, para nós hoje e também no resgate do passado. Então, existe uma série de iniciativas dos atores que são envolvidos com esse território hoje, né, patrimonialização, musealização, a própria judicialização das reivindicações, a disputa por essas nomeações negras no território, a manutenção das práticas culturais, como a gente conhece, o samba da Pedra do Sal, ou mesmo o rito de lavagem do Cais do Valongo, né, a manutenção dessas práticas, ou a racialização dessas lutas, como a luta por moradia, que é muito forte também na região. A gente tem uma série dessas geografias negras e eu trouxe um pouco para ilustrar esse slide. Pode passar. E aí, falar de toponímia no meio desses itens todos é importante porque a toponímia, na verdade, ela é uma ciência da linguística que estuda o nome próprio e a origem dos lugares. Né? É o ato de nomear os lugares. E é muito importante como um signo, né? Dentro desses simbolismos que vai significar, que vai dar significado para esse território, diante dos apagamentos. A gente vê que muitas ruas acabam tendo seus nomes modificados, que muitos outros lugares, praças, têm os seus nomes apagados, e quem está no alvo dessa narrativa embranquecedora e de apagamento são as toponímias negras e indígenas. Né? Então, a gente tem, não só dentro do território da Pequena África, mas é o que ocorre lá, toponímias negras, nomes negros, né, que são apagados do processo de formação e construção territorial. Né? E aí, dentro desse repertório de ação de quem atua nesse território, do movimento negro, a toponímia é um dos itens de disputa. Né? Ela se insere dentro desse repertório espacial de ação, ela se vincula à memória e ela se vincula também à história. Né? Aqui a gente interessa debater o que é a toponímia de uma forma politizada. Eu trouxe aqui alguns exemplos de apagamentos, mas também de resgates de nomeações negras na região. Então, a gente tem
A gente tem topônimos negros em nomes de lugares, ruas, praças e até nas estações de VLT, né, em algumas paradas de lá. E a gente tem também nos eventos. Por exemplo, a rua que a gente conhece hoje como Pedro Ernesto, ela se chamava Rua do Cemitério justamente porque ali tem o cemitério Pretos Novos, né? E aí esse nome foi apagado. Esse é um dos exemplos. A gente tem a Rua Pedro I, que se chamava Luiz Gama, em homenagem ao Luiz Gama. Então, existe mais um exemplo de apagamento das narrativas que são contadas pelas ruas daquela área, daquele território. Eu até trouxe ali a referência de um dos artigos da Stephanie, que ela pergunta quais as narrativas são contadas pelas ruas das nossas cidades e quais memórias são evidenciadas nesses espaços urbanos, né? Então, é muito importante a gente se perguntar isso para a gente entender a importância desse debate. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, nesse espaço, a toponímia também é recuperada, né? Então, tem o caso das estações de VLT, essas estações que se chamam Cristiano Ottoni, Pequena África, Santa Rita, Pretos Novos, Parada dos Navios, Valongo, Camerino, Rosas Negras, elas tiveram essas nomeações adicionadas, né? Então, isso foi um resgate, isso foi uma disputa real, né, para recuperar essas nomeações que vão localizar a presença negra naquela região. E tem também a criação da Praça Carmem da Chibuca e a Rua Tia Ciata, né, que vão homenagear aí duas tias baianas muito importantes para a nossa cultura afro-brasileira. Eu trouxe também aqui no final do slide as ocupações que remetem a figuras históricas negras. A gente tem a ocupação Almirante João Cândido, a gente tem Mariana Crioula, Manuel Congo, Luiz Gama e tantas outras, né? Nesse território da Pequena África. Pode passar. Aqui eu quis trazer um pouco de um debate entre cartografia e toponímia, né, que também é a proposta do eixo temático, o quanto que é importante, a Aline falou isso no trabalho dela, a cartografia ela pode tanto evidenciar grupos sociais do espaço urbano, mas ela também pode apagar. E a gente vê que os grupos sociais negros são apagados, né, da cartografia, a memória não tem como apagar, né, mas da história e da historiografia eles são apagados. Então, é importante que as toponímias negras, os nomes dos lugares, sejam legitimados e validados através da cartografia, sejam cartografados, né? Então, eu trouxe essa relação, não é só uma questão de localizar esses nomes, mas de legitimar, né? Essa citação que eu trouxe ali no final, ela diz que as toponímias negras, né, no caso, revelam as suas motivações, histórias e memórias que são silenciadas, memórias estas fundamentais para preencher lacunas das histórias dos povos africanos e afro-brasileiros, que é o que nos interessa aqui, né? Aí eu trouxe as fotos das estações também. Nesse slide, eu pensei em fazer já uma troca do primeiro trabalho, da minha primeira produção, que fala sobre a Pequena África, já passando para começar a falar sobre o meu segundo trabalho, que já começa a estudar e analisar Madureira, né? Fazer até lembrar, né, do que o Luiz Antônio Simas traz, que existem pequenas Áfricas cariocas, né, e que Madureira é esse território. Até trouxe também uma citação da Carol Duarte, que ela está aqui, do Guiadas Urbanas, que ela diz que a Grande Madureira é, de fato, um território diáspora da pequena África. E é isso que acontece, que a gente sabe que por esse movimento microdiaspórico, né, as comunidades negras ocuparam os subúrbios e a Zona Norte e a Zona Oeste estão nisso, e Madureira, né, acaba assumindo um papel de território negro tanto quanto a Pequena África, não só pela presença física, mas pela cultura, pela religiosidade, pela economia, pelos modos de vida, enfim, pode passar. Aqui eu trouxe para falar das corpografias em Madureira. Eu chamei de corpografias quando eu fiz meu TFG, justamente porque esse espaço que eu analiso na Grande Madureira é o baixio do Viaduto Negrão de Lima. É todo aquele espaço de prática cultural, de prática social que existe ali, de memórias, saberes e práticas ancestrais. E é um exemplo do que é o papel de Madureira hoje, como um bairro que sempre produz um referencial identitário muito positivo, né, da cultura negra. Então, e também ligado ao estilo suburbano afro-brasileiro, né? E esse recorte que eu escolhi do viaduto é muito demonstrativo disso. E eu chamei de corpografias negras justamente porque
são apropriações espaciais que se dão pela inscrição do corpo no espaço, né? Então, o Baixio, como a Aline também sinalizou, esses espaços, né, que são geralmente vistos como vazio urbano ou como não lugar, um espaço residual na cidade, Madureira acaba subvertendo essa lógica, né, e tira esse estigma desse espaço público, quando, na verdade, ele se torna um lugar de festa, ele se torna um lugar de possibilidade, através do protagonismo dos corpos negros, né, nessa apropriação espacial. Então, essa revitalização não se dá pela lógica do projeto, ela se dá pela lógica da apropriação, né? E aí eu situei aqui, esse mapa é bem empírico mesmo, da época que eu morei próxima de Madureira e fui frequentadora desse espaço. Então, eu situei o Baile Charme do Dutão, eu situei a ZN, a Casa Black Rio, eu trouxe as barraquinhas, né, dos ambulantes, dos comerciantes, eu trouxe a praça onde acontecem os eventos do Projeto Colo de Mãe e vários outros pontos que são pontos de cultura, não só de cultura, né, mas existe ali, na verdade, uma rede de agentes culturais. Os eventos acontecem em interlocução dessas agências, né? E a cultura acaba sendo o quê? Um vetor de urbanidade, na verdade, para esse baixio, porque o baixio acaba recuperando essa urbanidade através das musicalidades, através das corporeidades negras, enfim, esse percurso de rolês que a gente vê ali. Né? A gente pode ir de um espaço para o outro, independente se ele é aberto ou fechado, público ou privado, e a gente vai ter manifestações culturais do samba ao hip hop, do rap ao pagode, do baile charme ao funk, por aí vai. Tudo ligado à musicalidade, à corporeidade negra, afro-brasileira e internacional também, né? Pode passar. Esse último slide é para tentar fazer uma contribuição com o título do nosso eixo, né, que é Afromemórias Cartográficas, é pensar que, além dessas memórias cartográficas que são produzidas tanto nos territórios da Pequena África como Madureira, né, baseadas em ancestralidades, pensar também essas afromemórias de uma forma corpografada, né, no espaço. Porque existe uma relação muito ancestral mesmo do corpo negro com a cidade e do corpo negro com a música e com a dança e com essas formas de arte que a gente vê em Madureira, mas não só em Madureira. A gente vê na Pequena África a partir dos elementos culturais e religiosos, só que numa escala maior, né? Então eu trouxe só esse slide para pensar como que seriam essas memórias corpografadas, na verdade, né? Num papel de reconstrução mesmo do nosso imaginário urbano, num papel de protagonismo nosso no fazer cidade e num papel de ir contra qualquer subalternização dos nossos corpos, né? Então é isso, essas são as minhas referências. Obrigada. Bom,